dia. Bom dia ao nosso café com terapia de número 215. Tudo culpa sua, que faz audiência aqui comigo desde 2019. Que bacana, né? Que bacana que a gente está conseguindo ter esse ritmo de lives toda quarta-feira. Começou com todos os dias na semana, de segunda a sexta. Depois eu diminuí para 3 dias na semana. E agora, então, às segundas e quartas-feiras. Segunda à noite e quarta-feira, às 10h30 da manhã. Meu nome é Carla Autório de Lima. Eu sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar. Se você precisar, quiser bater um papo um pouco mais profundo comigo, é só clicar na minha bio. Lá você vai conseguir vários canais para ter contato e acesso comigo, principalmente o meu WhatsApp. Aliás, eu prefiro o contato pelo WhatsApp, porque ele comunica imediatamente quando alguém quer falar com a gente, né? Muito bem, então. Hoje nós estamos aqui nesse Café com Terapia de número 215 e hoje nós vamos falar sobre a carência afetiva. Porque eu olhei aqui para o céu, para a janela, porque está vindo uma ventania e chuvas estão sendo muito intensas, né? Esses dias. E aliás, já está chovendo. Que coisa boa, porque Brasília, quando seca lá pelo mês de maio, junho, a seca é muito intensa, né? Então, quem é daqui, de Brasília, do Distrito Federal, sabe bem do que eu estou falando. Muito bom. Então, hoje nós vamos conversar sobre a carência afetiva, que é um sentimento que se instala em nós, seres humanos, durante toda a vida. E se a gente não cuidar dessa carência que fica saltitando, né? Essa carência que fica muito grande na gente, porque uma coisa é você ter uma carênciazinha aqui ou uma carênciazinha ali, mas a outra coisa é ela se tornar essa coisa quase que doentia, né? Essa carência excessiva, em que você só vai acreditar que será feliz se você estiver com aquela pessoa. Porque caso você não esteja com aquela pessoa, você não vai conseguir estudar, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir seguir a vida. Porque você precisa estar com aquela pessoa. Se não for uma pessoa em específico, você precisa estar com alguém. Porque você não se aceita uma pessoa sozinha. Porque você não se aceita enquanto indivíduo com tantas potencialidades, com tantas coisas incríveis que você ainda não descobriu que tem. É bom ter alguém, é claro que é excelente ter alguém, ao menos eu acho, né? É excelente ter alguém, é excelente ter um companheiro, ter uma companheira, é muito bom, mas depositar nesta pessoa todas as suas expectativas para a vida, aí fica um pouco mais, né? Bom dia, Rô Santos, seja muito bem-vinda, que saudades também de você, minha amada. Então, eu dei uma consultada, claro, né, que eu sempre consulto os meus livros, consulto a internet, antes de trazer a live aqui para vocês. No entanto, e dessa vez, eu gosto muito da Lucilena Galvão. Ela é uma filósofa. Anota aí o nome dela se você não a conhece, se você ainda não está inscrita ou inscrito no canal dela no YouTube e aqui no Instagram também. Maria Lúcia, não, Lúcia Helena Galvão. Ela dá aulas naquela instituição Nova Acrópole. Então, ela tem uma série de vídeos incríveis, muito mais na linguagem da filosofia. Então, vamos dizer que hoje eu trouxe um pouquinho uma tradução dentro do que ela traz tão aprofundado para a gente nos temas dela, tá bom? Então vamos seguir. Mas antes, eu vou começar com um site que chama Psitto, com 2 T's, tá? Psitto. Só para a gente dar um pontapé inicial, tá bom? Então vamos lá.
É, ele até fala assim, o título desse artigo é Como superar a carência afetiva e ter relacionamentos saudáveis. Como é que a gente vai conseguir superar a carência afetiva? Para quem não me conhece, aqui eu falo sempre no viés da constelação familiar. Eu falo sempre no viés da sistêmica, sempre com esse olhar da sistêmica, sempre. O Café com Terapia, ele é com o viés da constelação familiar, tá bom? Bom dia, Marina Guzmão, bem-vinda. A melhor padeira de Porto Alegre, hein? Se você é de Porto Alegre, entre em contato com ela. Então, e aí então nesse site ele vai dizer assim que a carência afetiva é um problema emocional complexo. E é, né? É muito complexo, sabe? Eu já estive neste lugar. Eu já estive exatamente nesse lugar quando eu era mais jovem. Ali por volta dos meus 20 anos de idade, começou uma carência afetiva, quer dizer, ela já existia desde a minha infância. Lembra que eu sempre digo aqui que a gente tem lá a criança ferida, né? Então, desde a minha infância, já começou uma carência afetiva. E, à medida que eu fui ficando adulta, como diz a Alessandra Camilo, quando eu fui adultecendo, à medida que eu fui me tornando adulta, isso foi ficando muito mais forte. Por quê? Porque a gente não trata disso quando é adolescente. A gente não trata disso quando é criança. Então a gente vem carregando e vem virando essa bola de neve, essa carência. Ela vem ficando grande, 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 cada vez maior. E aí quando a gente chega na idade adulta, com essa carência muito forte, muito intensa, não tem outro caminho que não seja a terapia. E claro que eu vou falar da constelação familiar, né? Que é a linha que eu trabalho. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente abre uma constelação, a gente consegue identificar aonde está essa carência. Esses dias eu atendi uma moça de 22 anos. Achei tão bonito, 22 anos fazendo constelação familiar. Imagina a mulher adulta que ela vai se tornar. É uma jovem adulta, em que ela traz exatamente esse texto, exatamente essa questão dessa carência. Por que é tão carente? Por que ela queria entender? E aí ela conseguiu entender com a constelação familiar. Então, a gente tem que estar muito atentos e atentas. Quem é mãe de criança, como é o caso da Marina Guzmão, que está aqui agora, quem é mãe de crianças, não tentar suprir 100%, porque a gente nunca vai conseguir suprir 100% a carência de nossos filhos, nunca. E até porque esses filhos que nascem da gente, eles têm as suas lealdades, né? Bom dia, Maurício. Então, seguindo aqui o texto, o artigo, que a pessoa carente raramente consegue o que deseja, que seria o afeto, né? De maneira apropriada. Raramente ela consegue. E assim, ela se torna ainda mais necessitada da atenção e da afeição do outro, da outra pessoa, vivendo uma espécie de ciclo sem fim, sabe? Eu, pessoa carente, né? Vou dizer de novo, eu já estive nesse lugar dessa carência toda, que foi essa cliente que me chegou esses dias para um atendimento. Eu já estive neste lugar da carência afetiva. Muito forte como ela se encontra. Mas eu não sabia que existia terapia para se tratar disso, né? Então, o quanto eu sofri até muito tarde na minha vida adulta. O quanto eu sofri da carência afetiva. Daqui a pouco eu vou falar aonde é que pode estar essa carência afetiva dentro, no viés da constelação familiar, no viés da sistêmica, tá bom? Continua aqui, não sai daqui não. Manda os aviãozinhos se você achar que tem mais pessoas precisando ouvir sobre isso, né? Então vamos lá, porque carência quem é que não tem? A questão é o quanto ela fica mais intensa ou menos intensa.
né? Lembrei de uma coisa aqui agora, não preparei, mas eu lembrei dos animais de estimação, dos pets. Ó, a Guiarinha aqui, ó. A Guiarinha sempre comigo, né? Meu chicletinho. Ela, o lanchinho nem tanto, mas ela muito mais. Imagina se eu deposito nesses gatos que eu adotei, se eu deposito neles a minha carência afetiva. Coitadinhos deles, né? Lembra que eu falei disso numa live anterior? Coitadinhos deles, que vão ter que receber, que vão ter que ter essa responsabilidade de ter que suprir com a minha carência. E isso com o ser humano é a mesma coisa. Quando a gente deposita na outra pessoa com quem a gente está se relacionando, quando a gente deposita nessa pessoa, desculpa, todas as nossas expectativas e carências de Fausta. A filósofa Lucilena Galvão, ela fala, você pode procurar lá no YouTube, Carência Afetiva, Lucilena Galvão. Uma das coisas que ela traz é que quando nós estamos nesse vazio muito grande, o vazio é tão grande que a gente fica com carência com que a outra pessoa preencha esse vazio. É porque a gente não está, de fato, amando a casa que a gente mora, que a gente não está amando o trabalho que a gente executa, a nossa profissão. Porque quando a gente está, de fato, envolvidíssimo ou envolvidíssima com o que a gente faz, se dedicando, comprometida com aquilo, comprometida que eu digo assim, nesse aspecto de entrega, mas nunca se esquecendo da família em primeiro lugar. Senão a gente fica aquela pessoa que vai viver para o trabalho e esquece da família. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, a Lucilena Galvão, ela fala isso. Ela fala dessa... Quando esse vazio existe, muito grande, que a gente precisa preencher com outra pessoa, então é porque nós não estamos, de fato, amando o que estamos fazendo. Entendem? Concordam com isso? É um debate. Vão comentando aí. Depois aqui, esse artigo, né, que eu estou apoiada hoje, ele diz que a carência em excesso, ela pode ser perigosa. Muito perigosa. Mas, gente, perigosa demais. A gente tem visto aí os feminicídios, né? E claro que isso é uma loucura do cérebro humano, o feminicídio. No entanto, a gente pode olhar, você concorda, né, Maurício? A gente pode olhar para o feminicídio e analisar a carência desta pessoa que chega a enlouquecer e a tirar a vida de outra mulher. Mas aí o feminicídio é um outro viés, né, dentro da psicologia, da psicanálise, desse ódio pela mulher, dessa raiva pela mulher, que esse homem acaba cometendo os assassinatos. Mas imagina quanta carência afetiva nessa pessoa. Essa pessoa que tem uma criança ferida nela gigante. É gigante a criança ferida nela, tão grande que ela enlouquece, né? Então essa carência, ela vem lá de trás. Estou aqui ajeitando para a gatinha que já pulou aqui para o balcão. Então essa carência, ela vem lá de trás. Vem lá de muito atrás. E pelo viés da sistêmica, essa pessoa com essa carência toda, ela está alinhada em lealdade a uma memória de dor da família dela. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, existe uma lealdade de dor à família dela, da pessoa, né? Então tá, o artigo continua que o indivíduo carente, ele pode aceitar ser maltratado por pessoas abusivas. Lembra que eu já fiz um café sobre relacionamento abusivo? Então, o indivíduo carente, ele pode aceitar a ser maltratado num relacionamento abusivo. Para quê? Para se sentir amado. Esse indivíduo, essa pessoa. Para se sentir amada, ela continua
ou ele continua nesse relacionamento abusivo. Lembrei daquele velho ditado, né? De que eu preciso ficar. Não é um ditado que não convém agora, mas ele fala mais ou menos disso, né? Antes, não, o que eu lembrei é o antes só do que mal acompanhado. Só que não cabe aqui esse. Esse é assim, né? É, antes mal acompanhado do que só, né? E eu falo com um sorriso assim, mas não tem sorriso nisso. Não tem. Não existe esse sorriso. É triste constatar isso. Mas quem você conhece? Ao ouvir essa live agora, quem você conhece que não tem, que não vive um relacionamento abusivo com medo de ficar sozinha ou sozinho? Não é? É triste, né, Maurício? É muito triste. Continuando então, mesmo logicamente sabendo que aquele tipo de tratamento não é digno, inventa histórias para justificar as atitudes dessa pessoa. Há alguns dias também eu atendi uma mulher que ela viveu com essa pessoa, com esse homem, por 7 anos, tiveram 3 filhos, depois se separaram porque ele estava tendo um relacionamento extraconjugal, e apesar de todo mundo falar para ela, não se separa, você vai ficar sozinha, e você, né, não tem condições financeiras e tal, e ela continuou até que ela não aguentou e foi embora. Ela teve força e coragem para ir embora. No entanto, algum tempo depois, eles dois reataram. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ele continua a maltratá-la, até que ela, não aguentando mais, me procurou. E nós estamos em tratamento. Porque é difícil sair desse lugar. Então, num viés sistêmico, o que é que a gente pode interpretar? De que é isso? A nossa lealdade, ela está tão forte a uma memória de dor que a nossa mãe teve, ou que o nosso pai teve, ou que nós vimos a relação do nosso pai e da nossa mãe, e aquilo não foi interessante para a gente, mas a gente acreditando na ilusão de que para continuar com aquela, para não ficar sozinho, ou para continuar naquela família, eu preciso repetir o meu padrão familiar. Então eu vou aceitar os relacionamentos abusivos. Ou então eu vou colocar nesta pessoa toda a minha carência. E quando eu coloco na outra pessoa toda a minha carência, o que vai acontecer? Esta outra pessoa sairá de cena. Né? Concordam? Vamos lá. Bom, e aí a gente já ouviu falar, né, muitas vezes, né, de que existem muitas pessoas que não querem, como essa cliente minha, né, que não conseguiu deixar o parceiro, deixou e depois voltou, porque aquela linha imaginária continua prendendo ela na memória da dor da família dela, repetindo o padrão. O artigo aqui continua. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. O artigo continua, então, que, por outro lado, o indivíduo pode ser o abusivo ao cobrar da outra pessoa. Olha que legal, que foi o que eu acabei de falar. Quando a gente tem essa carência afetiva exagerada, nós é que estamos sendo a pessoa abusiva. Consegue entender? Ligações na madrugada. Hoje em dia, vigiar, tem como rastrear, né? Vigiar pela internet aonde a pessoa se encontra, crises de ciúmes. Gente, eu já tive isso. Eu já estive nesse lugar. E é insuportável. A gente sofre demais. O sofrimento é muito grande. E ainda quando não tem chantagem emocional, né? Dessa pessoa com carência afetiva muito grande, quando não tem a chantagem emocional. E a necessidade, e ainda tem a necessidade de quê? De controlar
cada passo que a outra pessoa dá. É tão sério isso, né? Porque a carência ela é muito grande. E ainda as condutas da pessoa, sabe? Fica assim de olho. Onde é que você esteve hoje? O que é que você fez? E quando vem assim, ó, o que é que você está pensando? Meu pai amado, né? Quem é que... Opa, travou, voltou. Quem é que aguenta um relacionamento desse jeito? Em que a outra pessoa não consegue estar livre. Agora eu vou mexer aqui nos meus textos. Eu preparei um texto em que a própria Lúcia Helena Galvão, a filósofa, ela começa assim, né, com um texto da Maria Beatriz Maria dos Anjos. Tem duas Marias, eu acho que é Maria Beatriz dos Anjos, né? Não tem duas Marias, não. A gente já conhece muito esse texto, mas eu não sabia, procurava a autoria e não encontrava. E hoje eu encontrei com a filósofa. O amor é isto. Ele não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Que é com essa chamada que eu fiz o Reels de hoje, né? Deixou de ser laço, sabe? Quando a gente fica ali depositando na pessoa todas as nossas expectativas, todas as nossas carências profissionais, carências familiares, carências de qualquer outro tipo e nível, a gente tem e aí deposita no relacionamento as nossas carências. E ao depositar no relacionamento as nossas carências, danou-se tudo, né? Danou-se tudo. Quem é que vai querer continuar com a gente? Vivendo dessa forma. Agora aqui eu pulo aqui para o texto que eu peguei, né, desse vídeo e vou repetir, procura no YouTube, é Carência Afetiva, da Lúcia Helena Galvão. A filósofa maravilhosa, e ela mora em Brasília, gente. Um dia ainda vou conseguir encontrá-la. Eu tenho a impressão que ela é quase minha vizinha, mas enfim, vamos deixar assim. A expressão afetiva, antes vou dar bom dia para Ávila Cledir e para Roseli. Bem-vindas vocês. Podem mandar os aviãozinhos, hoje eu não tive tempo de enviar os aviãozinhos, porque eu fiquei tão entretida nesse vídeo dela, fiquei tão entretida preparando essa live que não sobrou tempo para os aviões. Quando eu vi já eram 10h30. A expressão afetiva, a Lúcia Helena Galvão, ela fala, né, que a expressão afetiva ela é importante. Né? Ela é importante e aí ela fala assim que nessa live ela vai focar no amor. O amor, ele cria laços, né? Laço é essa coisa gostosa, essa coisa boa que você fácil desfaz, né? O laço a gente puxa duas fitinhas assim na ponta e ele solta. Não é que ele desfaz de acabar, mas ele solta com suavidade, ele solta com carinho, ele solta com amor. E aí então ela continua aqui. O amor, ele motiva, né? Ele motiva a gente. Ele ajuda a gente a criar laços. Mas o amor precisa de um poderoso companheiro. A Lúcia Helena Galvão fala. Ele precisa de um poderoso companheiro, que aí ela traz a mitologia grega, que é maravilhosa a mitologia, né? Eu falei uma vez, quando eu ainda era estudante de filosofia, que eu ia focar na mitologia grega, que eu ia estudar, que eu ia... Não consegui. Mas a vida não acabou ainda, né? Vamos lá. Então ela diz que na mitologia grega a gente vai chamar esse companheiro, esse poderoso companheiro de que o amor precisa, que é o... Cadê? Precisa de um poderoso companheiro. Ela chama de a união de Ares com Afrodite. Ares com A maiúsculo, com Afrodite. Que seria o quê? Seria a vontade, com V maiúsculo. Seria a vontade de. A vontade de estar junto, a vontade de construir projetos juntos, de compreender que a outra pessoa tem a sua individualidade. Né? Muito bem-vinda, Kátia. E esta vontade, unida ao amor,
Vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente supere obstáculos, né? E chegue a alcançar, então, o nosso coração. Então, o amor, dentro do que a Lucilena Galvão fala, ele seria isso. A gente tem uma pessoa com a gente, temos a pessoa com a gente, essa pessoa, ela não tem que nos completar. Tá? A gente criou isso na cabeça, de que a outra pessoa precisa nos completar. Na visão sistêmica, nós já somos completos aqui, ó. Ó, lado esquerdo e lado direito. Igual aquele desenho do Shazam, né? Shazam, que é quem? Nossa mamãe e nosso papai. Quem não faltou aula de biologia lá no ensino médio vai lembrar disso. Nós somos 50% pai e mãe. Não dá para fugir. Independente de quem foi sua mãe e de quem foi seu pai. Mas nós já somos completos. Não existe espaço. Não existe espaço. Não existe fissura para ter que faltar alguém. Entendem? Quando eu ouvi isso a primeira vez no meu curso de formação, foi um paradigma diferente que eu tive que criar em mim, e aí eu fui investigar mais sobre isso, né? E para mim faz muito sentido. À medida em que eu fui me preenchendo, aceitando meu pai e minha mãe do jeitinho que eles são, como pessoas comuns, dois seres humanos comuns, à medida que eu fui aceitando um e o outro, eu fui me sentindo mais preenchida e mais preenchida. Continuando aqui então, a Lucilena Galvão, ela diz assim ainda, que o amor, ele se realiza e caminha junto da vontade e da inteligência. Então vamos lá, vontade e inteligência. Por quê? Se eu não tiver inteligência para manter esse relacionamento, se eu não tiver inteligência comigo, entendendo quais são e aceitando quais são as minhas potencialidades, todas as minhas características positivas e até aceitando as minhas negativas também, eu vou criar em mim essa carência afetiva, ela vai ficar gigante, cada vez maior. Porque faltou inteligência. Falta inteligência para eu poder mover a vontade. Estão entendendo? Vão comentando, é debate. E aí ela continua, né? Que quando nós temos distorções dentro deste relacionamento, as sombras do amor, sabe? Sempre tem. As sombras do amor e a carência afetiva é uma dessas sombras. A carência, anota aí no seu caderno, a carência afetiva, ela é a sombra, uma das sombras do amor. Sim. E nós percebemos que o que enfraquece primeiro é a vontade. Então, primeiro nessa carência, o que vai ficar fraco é a vontade. E junto ou logo depois, a inteligência. Então, a minha vontade ela vai ficando enfraquecida porque eu deixo essa sombra do amor, que é a carência, tomar conta da relação. E quando eu permito que essa carência tome conta da minha relação, pronto. Aí a vontade de estar junto de quem sofre a carência, ela fica muito doentia. Mas de quem é a vítima da nossa carência, a vontade é de não ficar junto e é sair da relação. Porque aí, eu estou sem os meus bonecos aqui, né? Porque aí, olha, quando na relação, quando um fica dando mais, dá muito. Dá compreensão, dá aceitação, acima do normal, esse outro aqui, essa outra pessoa, vai se sentindo tanto em dívida com essa pessoa que dá tanto, que ela termina por desejar sair da relação. E porque também sufoca, né? Sufoca, sabe? Esse tanto doar do outro acaba sufocando. Imagina você dentro de um galpão e que aí cai em cima de você muitos fenos de palha, muitos. Você vai se sentindo sufocada, né?
É a mesma coisa na relação. Porque quando a gente quer saber de todos os passos da outra pessoa na relação, nós estamos sufocando essa pessoa. Estamos, né? E estamos mesmo. Quando a gente quer todos os dias, o dia inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você, que sua manhã seja maravilhosa, que a sua tarde seja melhor ainda, que a sua noite pense em mim, sonhe comigo. E isso é um abuso também. É considerado um abuso. Podemos considerar um abuso. Podemos considerar que essa pessoa, com essa carência afetiva muito grande, ela também exerça um abuso sobre outra pessoa. E mais, na visão sistêmica, essa pessoa com essa carência afetiva, esse excesso de doação para outra pessoa, o que acontece com ela? Onde é que ela está? Ela está no lugar da inocência. Espera, mas eu só estou dando amor. E ele não me quis. Como assim? Fica no lugar da inocência. Qual é o lugar da inocência para Bert Hellinger, que ele nos trouxe? O lugar da inocência porque eu estou repetindo padrões familiares anteriores. Compreendem? Estou repetindo padrões familiares dentro da carência, e aí o que a outra pessoa acaba fazendo? A outra pessoa que está recebendo, eu tenho que levantar para abrir a porta para a gatinha, eu vou abrir, mas o que a outra pessoa, ela fica sufocada, mas essa pessoa está no lugar da inocência. Eu estou inocente, tá tudo certo, porque o que eu estou oferecendo é só o amor. Mas que tipo de amor é esse? Vou voltar lá no texto do início. O amor não sufoca. Porque, como é que fala o texto? Eu vou voltar aqui. O amor não prende, não aperta, não sufoca. Sabe? Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Né? E eu acho maravilhosa. Eu vou fazer um post com esse texto. Eu já fiz uma vez e vou fazer de novo. E aí ela continua ainda aqui, né? É bem bacana isso que ela fala. Para quem chegou agora, eu fiz essa live baseada num vídeo da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa residente aqui em Brasília, maravilhosa. Segue ela lá no Instagram e no YouTube também. Bom, e aí ela continua que começamos então a criar fantasias, né? Fantasias e ilusões, e então ficamos detidos. Nós ficamos detidos, presos e engaiolados e engaioladas num sentimento que era para nos libertar. O sentimento do amor era para nos libertar. E, no entanto, a gente fica no lugar da gaiola. Presas e presos nesse sentimento de que eu tenho posse sobre a pessoa. Ninguém tem posse sobre ninguém. Ninguém tem posse sobre ninguém. Não é? E aí ela continua que e assim ela fala, né, que a gente fica preso, e o que era para nos libertar e nos abrir para outras possibilidades de relacionamentos, mas não de outros relacionamentos afetivos paralelos, mas relacionamentos com o seu trabalho, com o seu projeto, com a sua família, consigo. Cadê aquele projeto que a gente tem com a gente? De melhorar a alimentação, de cuidar da saúde, de fazer atividade física, de passear no parque e à vontade, livre. Cadê? Cadê esse relacionamento com a gente? A gente perde, porque a gente fica nessa carência tão grande que a gente vai lá e projeta na outra pessoa. E essa outra pessoa não aguenta. É só para dizer isso para vocês. Essa outra pessoa não aguenta. E quando eu estive nesse lugar, lá na minha idade mais tenra, mais jovem, eu sofria demais. Ou você, que sofre de carência afetiva, não sofre? Claro que a gente sofre. A gente sofre porque a gente cria uma expectativa muito grande em cima da outra pessoa, ou às vezes em cima de um projeto, tá?
em cima de um projeto que a gente faz de trabalho e coloca tudo ali, e aí aquele projeto não vinga, e aí vem uma carência enorme. Onde é que está essa carência, gente? Onde é que ela vive? Onde é que ela mora? Qual é o fundamento dela? Onde ela está fundamentada? Ela está lá na nossa criança ferida. É lá que ela está, agarrada nessa criança ferida, que precisa ser olhada. Eu tenho que abrir a porta aqui, dá licença, um segundo. Ô, minha gatinha, não aguenta o quê? Pronto, saiu. Às vezes ela quer ir no banheirinho, né? E a gente está segurando ela aqui, né? Então, onde é que mora essa carência? Essa carência mora lá, nessa criança ferida, que todos nós temos. Já falei uma, já falei duas, já falei três, vou falar 1000 vezes aqui no Café com Terapia. Todos nós temos uma criança ferida. Então, para terminar a live de hoje, poucos comentários, vocês estão silenciosas. Só o Maurício fez comentários aqui, né, Maurício? Para encerrar, eu quero dizer que, se você é de Brasília, eu já estou fazendo atendimento presencial. Eu estou alugando uma salinha muito bacana, que fica aqui pertinho da minha residência, em que lá eu posso fazer a constelação familiar presencialmente, assim como eu posso fazer essa outra linha de terapia que eu faço, que é a que eu vou falar agora, para olhar para a criança ferida. Então, é um conjunto de 3 sessões de terapia, em que na primeira nós olhamos para a sua criança ferida. Nós olhamos muito para ela, nós ressignificamos as dores, porque muitas vezes a gente acredita que tem um abandono na infância, e daí a gente ressignifica. E aí eu utilizo fotografias, utilizo músicas. Maurício, se você está aí e quiser aparecer ao vivo, você me chama aqui, porque você fez essa terapia, né? Então, com o intervalo de uma semana, a gente vai olhar depois para a fase da adolescência, que também é uma fase difícil demais. Mas ela é difícil porque a criança tem as suas dores e as suas mágoas. E também continuo sempre fazendo com fotografias, músicas, desenhos sistêmicos, e aí eu termino cada sessão com uma meditação exclusiva para você. E depois, na última sessão, é quando a gente vai olhar para a pessoa adulta. Quem é a pessoa adulta que você quer se tornar? Ou quem é a pessoa adulta que você é hoje? E o que você precisa, que você acredita que pode melhorar, principalmente dentro dessa carência afetiva. Tá bom? A Rô fala aqui, que maravilha, muito boa sorte, minha querida, gratidão, Rô. Quando você quiser visitar Brasília, conhecer Brasília com o seu esposo ou a sua família linda, é pena que eu moro tão longe de você. Mas pega um aviãozinho aí agora, o preço tá bom. Vem aqui visitar e aí fazer uma sessão comigo lá na salinha, que é muito especial. Tá bom, então, meus amores e minhas amoras, gratidão, gratidão pela presença, pela audiência, e aguardo vocês na meditação de sábado que eu ofereço às 8 horas da manhã, todos os sábados, às 8 horas da manhã, para você que está querendo começar a meditar. E eu digo que a meditação, ela é a primeira chave do melhor autoconhecimento que existe. E para você que está chegando agora, que não pegou do início essa live, ela vai ficar salva no IGTV e também lá no YouTube. Se você não me segue no YouTube, vai lá, clica lá, me segue. Lá você vai encontrar, acho que essas 215 lives que eu já fiz. Tá bom? Um beijo bem gigante no coração de todo mundo e um bom término de semana. Tchau, tchau.